Meus irmãos, vocês sabiam que o filho pródigo ele não existiu? Vocês sabiam que ele não existiu? É uma parábola. A gente às vezes escuta tanto, né, que parece que foi uma pessoa mesmo que existiu. O filho pródigo não existiu, aquilo foi uma história que Jesus contou. E Jesus usou muito isso no seu ensino. Ele contava histórias possíveis de serem reais, eram verossímeis essas histórias, mas ele não era uma história, ele não estava contando algo que aconteceu, ele contava algo que era muito possível de acontecer, para que a partir dessa história ele tirasse lições. E qual é o título que a gente dá para essa parábola que nós chamamos de parábola do filho pródigo? Em algumas Bíblias a gente tem parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, né? Parábola do filho pródigo. Em outras tem parábola dos dois filhos. Já viram que às vezes chama a parábola dos dois filhos? Tem parábola dessa que ele chama o José Antônio Pagola, que é um teólogo que estuda muito sobre Jesus. Ele disse que o nome da parábola deveria ser a parábola do pai bonachão. Porque ele diz que essa parábola não fala, ela não está ali para falar sobre o filho, ela está ali para falar sobre o pai. Que deveria ser a parábola do pai bonachão. Eu olho e digo, mas por que a parábola do filho pródigo? É dos filhos, porque os dois filhos parecem estar perdidos. E hoje eu queria falar desse filho mais velho, sabe? A gente fala muito do filho mais novo, que foi aquele que vocês conhecem, né? Saiu de casa, pediu herança, reparte a herança comigo, e ele foi-se embora, né? Foi-se embora e desperdiçou tudo irresponsavelmente, até o momento onde ele queria comer a comida dos porcos, mas ninguém deixava ele comer. Ele caiu em si e disse: quantos empregados na casa do meu pai? Vocês conhecem essa história, né? Quantos empregados na casa de meu pai tem comida à vontade? Eu pequei contra o céu e contra ti, eu voltarei, irei ter com meu pai, e direi ao meu pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, recebe-me apenas como um dos teus empregados. Lembram dessa história toda? É do filho pródigo, né? Que a gente chama de pródigo, o filho que saiu. O filho que saiu, a gente chama ele de filho pródigo. O que o pai faz? O pai recebe. Quando o filho diz: recebe-me apenas como um dos teus empregados, ele disse: meu filho, mandou matar um bezerro cevado, mandou fazer uma festa, colocou um anel no dedo dele, uma sandália, e foi festejar. Ele disse: festejem, porque o meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Antes de falar do mais velho, que ele vai entrar agora na cena, eu quero fazer algo com vocês que é muito importante que a gente faça quando a gente está interpretando uma parábola. Eu já estou dando uma palhinha sobre o que a gente vai conversar na quinta-feira. Nós precisamos olhar o contexto. Sempre que Jesus conta uma parábola, ele está contando porque alguém questionou ele sobre algo, ou aconteceu alguma coisa, alguém fez uma pergunta para ele, ou um cenário se estabeleceu e ele está respondendo a esse cenário. Só que em vez dele dar uma resposta direta, conceitual, ele conta uma história. E aí vamos lá para Lucas 15, de 1 a 3, porque é o contexto que levou Jesus a contar essa história. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Percebe o contexto? O contexto é esse. Jesus está comendo com pecadores e publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos, era uma classe altamente discriminada por todos os judeus, porque era um povo judeu que se rendeu a Roma e cobrava impostos do próprio povo. Então, publicanos e pecadores é quase uma expressão assim, ele está sentado com tudo que não presta e comendo com essas pessoas. Este homem recebe pecadores e come com eles. E esses pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. E Jesus é criticado por isso. Filipenses diz que
um dos títulos mais sublimes que Jesus já recebeu foi de ser chamado amigo de pecadores. Jesus é chamado de comilão, amigos de pecadores. A parte de ser comilão eu acho que os crentes aprenderam. Mas a parte de ser amigo de pecadores, parece que a gente ainda tem muita coisa para aprender. E é sobre isso que eu quero trazer hoje, porque ele conta 3 parábolas por causa desse contexto. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola dos 2 filhos. O mais novo, já contei aqui como é que foi o contexto. Só que esse filho, tinha um filho mais velho, que ele estava no campo. E quando ele retorna, ele vê que está tendo uma festa em casa. Aí eu queria ler com vocês. Queria ler com vocês aí do versículo 25 até o versículo 32. Enquanto isso, vocês entenderam o que é isso enquanto isso, né? O filho tinha voltado, o pai tinha mandado matar um bezerro cevado, tinha colocado um anel, uma capa, uma sandália e estava fazendo uma festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Olha como é que Deus celebra o retorno de um pecador. Com música e com dança. Então chamou os seus servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse meu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. E tudo que é meu, tudo que eu tenho, é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Lembra lá do contexto inicial da parábola? Aquele contexto lá do comecinho que eu li? Nós tínhamos ali os publicanos e pecadores, e nós tínhamos os mestres das leis e os fariseus, os religiosos e os pecadores. E Jesus está contando essa história para responder à crítica que ele recebeu de sentar e comer com pecadores. Então aquilo que muitas vezes a gente fala muito do filho mais novo, e Jesus está se dirigindo, sim, ele trouxe nessa parábola uma mensagem sobre o filho mais novo, mas ele está dirigindo uma mensagem muito especial ao filho mais velho, que representa quem? Os religiosos. Que representa os religiosos, os mestres da lei, os fariseus. Pergunto para vocês, a gente hoje, se Jesus viesse, nós seríamos quem? Os pecadores ou os fariseus e mestres da lei? A gente fala tão mal dos fariseus, né, e mestres da lei, a gente critica tanto, porque Jesus criticou tanto. Só que a impressão que eu tenho é que nós seríamos os fariseus. E eu não estou dizendo isso com alegria, não. Nós seríamos os mestres da lei, nós seríamos muito mais esse irmão. A gente já foi o irmão mais novo, mas a gente esqueceu disso. Uma vez que a gente se tornou crente, eu tenho horror essa palavra, mas assim, uma vez que a gente se tornou crente,
a gente rapidinho assumiu as características do irmão mais velho. E o que Jesus está querendo mostrar para esses religiosos é muita coisa. E eu queria destrinchar com vocês aqui. Eu estou escrevendo um livro sobre chega de religiosidade, e tem um capítulo só sobre a crise da graça. E na crise da graça eu falo sobre o sentimento do irmão mais velho com um olhar de muita compaixão para ele. Porque eu entendo que esse irmão mais velho, que muitas vezes somos todos nós, a gente é uma mistura desses dois públicos que Jesus está falando, do filho mais novo e o filho mais velho. Esse irmão mais velho tem algumas crises que a gente precisa ter compaixão com essas crises que ele vive. Mas hoje eu não vou ficar com muita compaixão desse irmão mais velho que somos nós, não, tá? Hoje eu vou seguir um pouquinho a tônica de Jesus, quando batia muito forte nisso, nessa característica do religioso que olha para os outros como se ele fosse melhor, do religioso que olha para o outro dizendo eu sou e você não é, eu tenho e você não tem. E quando vê Jesus sentado à mesa com pessoas pecadoras, fica dizendo, mas está errado, mas como assim? Como assim? Já sabia que a nossa igreja já foi criticada muitas vezes por sermos uma igreja cheia de pecadores? Eles vão lá, Candeias, qualquer um serve, qualquer um lidera, aquela igreja lá é cheia de pecador. Eu ficava tão feliz quando eu via isso, você não tem noção. Porque disseram isso para Jesus. Disseram isso para Jesus. Essa foi uma crítica que Jesus sofreu. E quando a gente sofre uma crítica que Jesus também sofre, Jesus também sofreu, me dá a impressão de que a gente está conseguindo acertar em alguma coisa, a gente está conseguindo seguir o mestre. Mas vamos falar do irmão mais velho? Vamos falar da gente? O que diz no texto? Diz que ele encheu-se de ira e não quis entrar. O filho, no versículo 28, né, ele encheu-se de ira e não quis entrar. O texto diz que o pai sai, vai lá fora e vai insistir com ele para ele entrar na festa. Mas ele não quer entrar. Ele não quer entrar. Quando ele vê e sabe o que está acontecendo lá dentro, ele não quer entrar. Ele ficou com raiva e não quis entrar. Ele não quis entrar para participar do abraço que o pai estava dando ao filho achado. Porque ele não é o filho perdido, mas é o filho achado. Ele não quis entrar para dar esse abraço. Ele não quis entrar para participar dessa festa. E foi justamente isso que aconteceu com os mestres e fariseus, por isso que eles estavam dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Então quando Jesus está falando daquele irmão mais velho, ele está falando desses fariseus que fizeram essa pergunta, ele está falando para a gente. Aí eu pergunto, não é justamente o que acontece com os religiosos dos nossos dias? Existe uma raiva de pecador, e o pessoal ainda tenta ajeitar, dizendo, não, a gente odeia é o pecado, não é o pecador. Mas odiando o pecado, você está exalando ódio aos pecadores. Sem pena. Sem pena. Isso é discurso para quem está dizendo assim, eu tô te espancando, mas é porque eu te amo. Há um ódio muito grande, há uma raiva de pecadores, e essa raiva de pecadores é sintoma clássico de uma religiosidade tóxica. Então, se existe no seu coração o irmão mais velho, porque nós temos uma dupla personalidade, né? A gente junta os dois irmãos na gente mesmo. Então eu quero dizer ao irmão mais velho que existe no seu coração, que se existe uma raiva no seu coração de pecadores, você está igual a esse irmão mais velho aqui. E essa raiva é sintoma clássico de uma religiosidade tóxica. Isso fica explícito. Aqueles homens estavam com raiva porque Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. Quando ele vai falar no argumento do próprio irmão, diz que esse cara gastou tudo que ele tinha com prostituta, com tudo, e está aqui agora, o senhor está matando um bezerro para celebrar a vida dele. Há uma raiva. Queria que você olhasse para o seu coração. Você tem raiva de pecador? É raiva que vem. Deus quer trabalhar no teu coração.
E eu queria já começar trazendo um outro conceito, que eu acho que é uma intenção muito clara que Jesus tinha. Deus ama aqueles que não estão com a gente. Deus ama aqueles que não estão com a gente. Aqueles que não pensam como a gente. Deus ama aqueles que não agem como a gente. Deus ama aqueles que não se comportam do jeito que a gente se comporta. Que tem padrões de comportamento diferentes. Deus ama essas pessoas. Deus ama o teu inimigo. Guarda isso no teu coração. Deus ama o publicano que cobra um imposto de você indevido. E imagine você de repente estar andando na rua e quando você percebe, passa em frente a um bar, está Jesus sentado com o teu inimigo, comendo um churrasquinho. Jesus ama os teus inimigos. Jesus ama os nossos inimigos. Eu digo para vocês que eu fico às vezes pensando como é que vai ser o céu, porque eu fico pensando que chega lá no céu e for ter um culto. Vai ser como esse culto, hein? Vai ser como? Quem for pregar nesse culto vai gritar? O louvor vai ser como? E tem alguns líderes religiosos que eu fico olhando assim, dizendo, rapaz, eu queria ficar noutra sala, ó. Eu queria ficar noutra sala. Será que vão dividir direito os quartos lá? Sabe quando você vai para um acampamento e o pessoal fica, ei, me coloca no quarto aqui, eu estou com quem, hein? Eu sei que eu estou fazendo uma conjectura absurda, porque a gente quando chegar lá não vai ter mais nada disso, né? Essa nossa pequenez, a gente vai estar revestido de incorruptibilidade, com o nosso corpo glorificado, vivendo com os nossos irmãos e amando todos os nossos irmãos, não vai ter mais um bocado de coisa que a gente aqui precisa ter. Mas eu fico às vezes pensando, rapaz, eu queria ficar noutra ala. Deus ama os nossos inimigos. Deus ama aquele que você despreza. Deus ama aquele que você abomina. E é por isso que não é absurdo você pensar que passando na rua, de repente você vê Deus sentado num bar com a pessoa que você menos imagina. Esse foi o choque dos fariseus. Epa! Eles usaram isso até para discutir. Não, ele não é Messias. Se ele fosse o Messias, ele saberia. E já tem outros textos que ele faz. Se ele fosse Messias, ele saberia que espécie de mulher está lavando os seus pés. Se ele fosse o Messias, ele não estaria sentado com pecadores, ele não estaria sentado com essas pessoas que são horríveis. É por isso que ele conta a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho perdido. Ele está dizendo, aquilo que está perdido tem muito valor. E eu amo profundamente essas pessoas. Interessante que quando a igreja começa, há uma briga dos judeus com Paulo, porque as pessoas queriam que Paulo... os judeus queriam que todo mundo que se convertesse se circuncidasse, fizesse a circuncisão. E aí ele disse não, mas Paulo disse não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido você exigir uma coisa que é cultural, que é da tradição religiosa desse povo, para que eles entrem no evangelho. E a impressão que eu tenho é que a gente está brigando por tradição religiosa, brigando para adequar a uma série de padrões e achando que para ser crente tem que fazer circuncisão. Se não fizer circuncisão, não é crente. Ele vai dizer, ei, fazer circuncisão é coisa de judeu, não é coisa do evangelho. O evangelho não vai exigir isso, isso é uma tradição judaica. Entendem? Deus ama todas as pessoas. E diferente dos leprosos, que precisavam ser atestados como limpos para serem reinseridos na comunidade, o filho simplesmente é recebido, abraçado e a festa está sendo feita.
Não tem atestado de psicotécnico, fazer uma argumentação bíblica para saber se houve arrependimento, se não houve, se ele realmente mudou, mas será que ele não só voltou porque ficou sem dinheiro? Se ele tivesse com dinheiro, ele ainda estava lá. Nada disso. Simplesmente recebe, abraça, insere e faz a festa. É por isso que a igreja é um lugar cheio de gente doente. Cheio de gente doente. Nós somos essas pessoas. Deus ama aqueles que não estão com a gente. Guarda isso, tá? Guarda isso. Guarda isso para esse mês aí. Esse mêsinho que a gente tem aí. Deus ama as pessoas que não estão com a gente. Deus ama as pessoas que não concordam com a gente. Deus ama as pessoas do lado A ou lado B. E se chegasse uma pessoa do lado A e do lado B, e chegasse, Jesus, diz aí quem é a verdade, disse, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Deus ama as pessoas que não estão com a gente. Outra coisa, eu queria ler o versículo 29. Mas ele respondeu ao pai, queria reler a queixa dele. Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Eu acho que tem quem lê isso aqui e diga assim, rapaz, mas ele tem uma razão, não tem não? Ele tem uma razão, é por isso que quando eu escrevo lá, eu falo da crise da graça, que a gente precisa ter misericórdia com os irmãos mais velhos, porque tem coisa que é muito difícil para os irmãos mais velhos entender. Mas ao mesmo tempo a gente percebe aqui que ele se sente escravo. Ele se sente escravo. E quando ele vai lá fora, o pai vai lá fora chamar o filho, ele diz, meu filho, você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas ele se vê como escravo. Quantas pessoas dentro de um viés religioso se sentindo como se fossem escravos de uma estrutura, escravos de uma doutrina, escravos do próprio Deus, como se estivesse fazendo as coisas, porque se não fizer, Deus vai castigar, se não fizer, Deus vai... E é um peso enorme, não tem alegria de entender que é filho. E de que tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado. Não tem essa alegria. Vive como um escravo. Age como se fosse um escravo. Mas na verdade nós somos filhos amados. Você já pensou eu de alguma forma chegar e ficar assim, Deus, mas eu passei minha vida todinha aqui, né? Maior sacrifício do mundo, sem poder fazer nada. É como se a vida do cristão fosse uma vida infeliz, né? Agora, tem alguns viés religiosos que tornam a vida de qualquer um infeliz mesmo. Mas a pessoa está ali, num sentimento, dizendo assim, eu não faço nada na vida, eu estou aqui me sacrificando todo, eu não sei nem dar mais um sorriso, até bom dia eu dou um bom dia espiritual, é um bom dia esquisito. É um bom dia esquisito, é um bom dia, é um bom dia que não convence. Que não convence, eu não posso fazer nada, eu não posso nem curtir a vida, eu estou aqui vivendo um negócio aqui, aí vem o outro lá, que curtiu que só a vida, curtiu a vida pra caramba e está aqui agora, e a gente vai morrer, ele vai pro céu igual eu. A gente, ei, tu está comigo o tempo todo, tudo que é meu é teu. Ei, tu está enxergando essa tua caminhada comigo como uma caminhada de escravo, de sacrifício, tu não está encontrando alegria nisso não? Está sendo um suplício viver comigo e viver na casa do Pai, está sendo um suplício. Aí eu lembro de uma história, não ia contar não, mas não vou perder essa oportunidade. De uma pessoa que estava lá numa igreja, culto de manhã, um caixotezinho fechado, um ventilador ali rodando bem devagarzinho assim. Você dava para contar as voltas. Sabe quando o ventilador, você consegue contar as voltas do ventilador? Telha de amianto. Culto de domingo de manhã. Quintura. O cara com a camisinha de seda. Coladinha aqui nas costas, mesmo com a camiseta por dentro. E chama esse irmão para orar. No final do culto.
E ele vai lá na frente. E ele pega o microfone e começa: obrigado, Deus, porque estamos aqui na tua casa. O Senhor é grande, o Senhor é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor alcançou a minha vida. Eu estou aqui na tua casa, e a gotinha escorrendo nas costas. Aqui na tua casa, louvando o teu nome. E antes de te conhecer, Pai, uma hora dessa, eu estava lá na praia, tomando aquela cerveja gelada. Mas muito obrigado, Pai, porque eu estou aqui na tua casa. Amém. Meu povo convence não. Convence não, ele queria mesmo, era estar na praia. Porque ele está ali na casa do pai e está dando um sorriso bem espiritual. Mas na verdade, ele está lambendo os beiços. Porque está vivendo como escravo e não está tendo a satisfação de ser filho. E a religião faz isso, tá? Ela torna filhos em escravos infelizes. A religiosidade torna filhos em escravos infelizes. Então a gente precisa entender que a gente é filho, que a gente está vivendo a vida com Deus. Isso tem que ser bom, isso tem que ser maravilhoso. As obras que Deus faz na vida da gente, a restauração que Ele... Tem renúncia? Lógico que tem renúncia. Mas o foco não é a renúncia, o foco é tudo que a gente está colhendo. Porque eu estou com... Meu filho, eu estou contigo o tempo todo e tudo que é meu é teu. Entende? Mas esse filho, ele se sente escravo e ele só sabe obedecer e exigir. O que ele diz no texto, né? Eu nunca desobedeci às tuas ordens. Mas ele vai cobrar a fatura. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Eu lembro de um irmão que chegou e disse: pastor, eu estou vivendo uma crise financeira tão grande, pastor. Eu disse: é mesmo, irmão? Eu disse: é. Eu estou chateado com Deus. Ele disse: você está chateado com Deus? Ele disse: estou. Eu disse: por quê? Porque eu dou meu dízimo, e eu estou sempre devendo. Aí eu disse: meu irmão, peraí. Primeiro, onde foi que tu ouviu que tu dando teu dízimo tu ia ficar rico? Foi aqui não. Então não vem me perguntar. Vai perguntar para o cara que te ensinou isso. Não foi aqui não. Foi aqui que a gente ensinou isso não. E tu acha mesmo que tu está endividado tudo é porque Deus não te fez ficar rico? É quanto, meu irmão, que te resolve o teu problema financeiro? É 5 mil a mais? É 10 mil a mais? Alguém já esteve com problema financeiro, aí passou a ganhar o dobro, e depois estava com problema financeiro de novo, aí passou a ganhar mais, e está com problema financeiro de novo, aí teve promoção, está com problema financeiro de novo, aí ganhou mais, está com problema financeiro de novo. O problema não é quanto a gente ganha. Então deu trabalho para tirar essa exigência, porque ele estava cobrando a fatura. Ele estava dizendo: ó, eu estou aqui dando dízimo, e o Senhor não está me abençoando. Eu estou aqui te obedecendo, e o Senhor nunca mandou matar nem um cabrito para mim. Parece que o pobre estava lá esse tempo todo sem comer, né? Imagina o pai sentar para explicar. Pagola, quando fala sobre isso, e sobre o irmão mais velho, ele diz que esse irmão mais velho passou toda a sua vida cumprindo ordens do pai, mas não aprendeu a amar como o pai ama. Ele só sabe exigir seus direitos e falar mal do irmão. É esta a tragédia do filho mais velho. Ele sabe cumprir mandamentos, mas não sabe amar. E esqueceu que o maior de todos os mandamentos é qual? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então ele só sabe obedecer, ele só sabe exigir. Vamos para um outro versículo? Quando ele volta no versículo 30, mas quando volta para casa, continua a argumentação dele: esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas novilho gordo para ele? Duas coisas que eu queria destacar aqui nesse versículo. Primeiro, essa expressão, esse seu filho. Sabe quando a gente está brigando?
muito chateado com o filho da gente, que a gente diz assim, ó, o teu filho está lá no quarto. Quando a gente está chateado com alguma coisa, a gente tem uma tendência de querer desfiliar. Disse, o teu filho está lá no quarto fazendo isso e isso. Esse teu filho, ele não falou o meu irmão, porque o meu irmão voltou. Ele não está mais considerando ele como irmão. Sabe aquela história que o pessoal diz, mas Deus tem cada morada. Deus tem cada filho. Esse teu filho, nós temos gastado muito tempo e energia nos dividindo. Vocês perceberam que aqui na Candeza a gente não usa a palavra não crente? Você que não é crente, quem não é crente não usa. A gente não fala isso. Essa expressão foi abolida do nosso vocabulário. Os afastados, os desigrejados. A gente gasta muito tempo dividindo quem é e quem não é, como se Jesus disse, ó, não tente separar o joio do trigo, vocês vão errar. Aí a gente, aí beleza, podem ir. Ei, como é que a gente vai fazer mesmo para separar o joio do trigo? Aí Jesus, rapaz, mas não falei que não era para separar. Não, mas a gente tem que separar, porque tem que organizar. Então a gente tem os membros, os congregados, os afastados, os desigrejados, os lascados, perdidos e os que estão beijando a boca do diabo. E a gente sai classificando as pessoas e colocando isso daí na nossa organização. E muitas vezes nós acabamos esquecendo que nós somos todos irmãos. E Pai ama a todos. Pagola diz, enquanto continuamos classificando seus filhos e filhas, Deus continua nos esperando a todos. Pois Deus não é prioridade apenas dos bons, nem dos praticantes. Ele é Pai de todos. E ama a todos. Então quando ele diz o teu filho, esse teu filho, há uma arrogância, eu sou filho, porque eu nunca saí, nunca me afastei. Esse teu filho. E ele ainda diz outra coisa, nesse mesmo versículo, dizendo que tu matas o novilho gordo para ele. Mas a festa era para todos. Ele não estava matando um novilho para o filho. Ele estava fazendo uma festa porque o filho tinha voltado. E essa festa, todos estão convidados a vir e a comer e a festejar. E ele encerra dizendo isso, no 32. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E sabe uma coisa que a parábola do filho pródigo não conta? Dos dois filhos perdidos não conta. Ficou suspense, ficou em aberto. É se esse irmão mais velho entrou ou se ele não entrou. Ele entrou ou não entrou na festa? A festa estava sendo feita. E parece que Jesus, propositadamente, ele não dá esse desfecho, para que cada irmão mais velho possa pensar, eu vou entrar na festa do Pai, ou eu não vou entrar na festa do Pai. Ele veio aqui fora, me chamou, insistiu comigo, disse, meu filho, tudo que é meu é teu, tu estás comigo o tempo todo. Mas nós tínhamos que celebrar, o seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O texto não diz se ele entra ou se ele não entra. E nós não sabemos quantos daqueles fariseus entraram para celebrar o abraço do Pai a todos os pecadores ou não entraram. Nós não sabemos quantos desse meio cristão todo que nós temos no nosso Brasil, nesse meio evangélico todo que nós temos no nosso Brasil, quantos estão entrando na festa do Pai? Ou quantos estão do lado de fora dizendo, não vou, estou aqui sendo infeliz, sendo escravo, só fazendo a vontade dele, e ele nunca matou um cabrito para eu comer. Não vou entrar. Ele é teu filho, não é mais meu. Ele diz, meu filho, tudo que é meu é teu. Tu está aqui dentro esse tempo todinho sofrendo. Tudo isso aqui é teu. Tu está comigo o tempo todo, era para tu estar bem, para tu estar feliz.
E a questão é: você vai entrar na festa? Ou você não vai entrar nessa festa? Porque Deus está fazendo festa o tempo todo, acolhendo pessoas. Se Jesus, quando esteve aqui entre nós, estava sentando com pecadores e publicanos, é certo de que Deus continua sentando à mesa com pecadores. E com pessoas que nós não gostamos, com pessoas que nós não aprovamos, Deus continua sentando à mesa com essas pessoas. E a cada um que se arrepende, a cada um que volta, a cada um que se abre para o Pai, uma festa é feita. Você está convidado. A questão é se você vai entrar ou não. Vai ficar preso na sua raiva, na sua própria justiça, nos argumentos da sua obediência, na sua própria infelicidade, vai ficar amarrado nesse próprio argumento de que você fez tudo e nunca recebeu nada, ou você vai ouvir a voz do Pai dizendo: meu filho, tudo que é meu é teu. Tu está pensando como escravo, mas tu é meu filho. Você era para estar tendo prazer de viver tudo isso comigo. Tudo que é meu é teu. Vamos festejar o amor do Pai. Jesus continua abraçando pessoas e continua convidando a gente para fazer parte dessa festa. Amém?